Então vamos lá para a aula de hoje. Nós temos Lei 8429 de 92, Improbidade Administrativa, parte 1. Vamos com tudo, porque a sua posse não pode esperar. Primeira pergunta, lembrando, todas as questões aqui apresentadas são feitas exclusivamente dentro da legislação. Não estou aqui nesse momento aplicando jurisprudência, aplicando teoria, não. Eu quero que você conheça a lei. Pega a lei é que é importante nesse momento para você. Qual é o objetivo da Lei 8429? Dispor sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos. Aplicáveis aos agentes públicos. E já de início, tá? Eu quero que você preste bem atenção a esta expressão aqui, ó. Agentes públicos, tá? Porque vão ter aí algumas questões de prova muito importantes para você a respeito desse tema. Então, aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. Professor, posso entender fundacional como administração indireta? Se você sabe que a fundação está na administração pública indireta, sim, né? Sim. Ah, professor, não sabia. Bem-vindo ao mundo, né? Agora você sabe. Tudo bem. Então, veja, aqui quando eu falo da Lei 8429, o objetivo dela é estabelecer o que é e quais são as penalidades para a improbidade administrativa. Agora, olha só que interessante, é o que ele já coloca aqui, no exercício de cargo, mandato, emprego ou função, isto é, se você está na administração pública fazendo qualquer coisa, se você tem um vínculo com a administração pública nesse contexto aqui, você já vai estar podendo aí, já está apto a praticar um ato de improbidade administrativa, né? Muito cuidado, excelente questão. Próxima questão. Quem é considerado sujeito ativo do ato de improbidade? Anota aí uma coisa, tá? Anota uma coisa aí no seu materialzinho, no seu caderno, para a gente ficar bem alinhado. Olha só, sujeito ativo, tá? Ele é diferente de polo ativo da ação judicial. Tudo bem? Uma coisa é sujeito ativo, outra coisa é polo passivo. Professor, não entendi. Desculpa, outra coisa é polo ativo. Professor, não entendi. Vamos lá? Sujeito ativo. Eu tenho uma pedra, taco na cabeça de uma pessoa que está passando pela rua. Péssimo exemplo, mas vai ficar esse mesmo. Eu pego e taco a pedra na cabeça de alguém. Quem é o sujeito ativo? Quem é que fez essa ação? Quem é que gerou esse dano? Fui eu. Então eu sou o sujeito ativo porque eu pratiquei o dano. Quem é o sujeito passivo? Isto é, aquele que recebeu a pedrada, aquele que está muito doido, muito grogue, está morrendo. Quem é aquele cara? Ah, ele é o sujeito passivo, porque ele recebeu a porrada. Não é? Beleza, show de bola. Pegou isso? Sujeito ativo, sujeito passivo. Agora presta atenção. Se esse sujeito passivo, o cara da pedrada, que recebeu a pedrada, ela está meio grogue, muito ruim, ele sobrevive, e aí ele vai me processar. O danos etc, né? Etc. Vários danos. A pergunta é, quando tem um processo judicial, eu que joguei a pedra, tá? Eu vou estar nesse processo. Eu vou estar no polo ativo ou polo passivo dessa ação judicial. Aí eu vou ser processado. E quem é processado sofre uma ação agora, percebe? Então, eu vou para o polo passivo da ação. E quem é que vai estar no polo ativo da ação? É o cara que recebeu a pedrada. Ele fala assim, bonito. Aí, ó, parece que o jogo virou. Agora eu vou te processar e você vai me pagar. Percebe? Cuidado, porque já caiu uma questão, se não me falha a memória, do CESP sobre esse tema, tá? Sujeito ativo, polo ativo. Sujeito passivo, polo passivo. Deu para entender? Show de bola. Vamos continuar então. Quem é considerado sujeito ativo, aquele que faz o ato de improbidade? Nós temos qualquer agente público, olha só, nós vamos ter aqui qualquer agente público, deixa eu mudar aqui, rápido, isto, eu tenho agente público aqui, lembra? E agora olha só o que eu tenho novamente,
agente público. Eu falei para você, toma cuidado, esse tema é importante. Você tem que saber ele bem profundo, tá? Porque isso cai na prova pra caramba, presta atenção. Qualquer agente público, servidor ou não, e particular, tá? São dois, e particular. Professor, o particular pode também praticar um ato de improbidade? Pode! Ah, mas eu nunca vi isso, eu discordo. Calma, respira, vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo. Vem comigo aqui, botou aí, qualquer agente público, servidor ou não, e o particular. Terceira, o que se entende por agente público? Eu não vou mais falar para você a importância que é você estudar esse tema agente público, hein? Olha só quantas vezes aparece. Vamos lá. Todo aquele que exerce, deixa eu registrar aqui para você as partes mais importantes, porque você tem muita coisa na cabeça, né? Eu tenho que te ajudar. Todo aquele que exerce ainda que transitoriamente, ponto 1 importante, ou, e agora o ponto mais importante, sem remuneração. Ué, mas eu posso trabalhar aqui sem remuneração? Sei lá, sou um voluntário, eu posso praticar de improbidade? Pode. Eu posso ser preso? Pode. Eu posso perder meus bens? Pode. E eu posso ser crucificado? Não. Aí é uma outra história, nós já passamos, né, dessa era, não tem mais isso, tá? Mas, fora isso, a sua responsabilidade civil, penal e administrativa, dependendo do caso, pode aparecer aí sim. Tá? Então, muitíssimo cuidado. Vamos continuar a leitura. Por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, qualquer. Ele falou assim, olha, eu vou falar o que vem à minha cabeça. Na minha cabeça agora vem eleição, nomeação, designação, contratação, não vem mais nada. Ah, quer saber? Bota aí, qualquer coisa. Qualquer coisa. O que tiver de vínculo com a administração, isso aí vai ser para você como uma cadeia, vai ser para você como uma algema, vai ser para você como um grilhão. Isso vai te prender à administração, no sentido de que, se você praticar um ato de improbidade, vai ser enquadrado sim como sujeito ativo. Tá bom? Beleza. Cargo, emprego ou função das entidades enquadradas como sujeitos passivos do ato de improbidade. Ok? Vamos para frente. Quando que o particular, já que ele pode, né? Quando que o particular irá estar enquadrado como sujeito ativo? Quando? Sempre, em qualquer situação, basta ele adentrar os portões da administração pública, pegar uma reles caneta, levar para casa, isso é improbidade administrativa? Não, não, está errado. O que fala o artigo 3º? Quando induzir ou concorrer para a prática do ato de improbidade. Você tem que selecionar. Induzir, você tem que selecionar. Concorrer para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie. São 3, tá bom? Sob qualquer forma direta ou indireta. Quando é que o particular pode praticar um ato de improbidade? E agora, eu quero que você preste muita atenção. Muita atenção. Eu vou te perguntar o seguinte, coloca isso no seu caderno. O particular pode praticar ato de improbidade? Resposta, sim. Pergunta 2. O particular pode praticar ato de improbidade em toda e qualquer situação? Resposta, não. Terceira pergunta. O particular pode praticar um ato de improbidade sozinho? E essa é a pergunta mais importante de todas que eu fiz até agora. Ele pode praticar um ato de improbidade sozinho? Resposta, não. Não, professor, não. Então, quando é que ele vai praticar? Quando ele induzir, concorrer ou se beneficiar. Agora eu te pergunto, do ato de quem? Do ato do agente público. Resultado, o particular pode praticar ato de improbidade, mas desde que, necessariamente, esteja ele com o agente público. Deu para entender? Show de bola. Vamos para frente. Quinta questão. Quem pode ser enquadrado como sujeito passivo e que eventualmente estará no polo ativo ou passivo de uma ação judicial de ressarcimento ou qualquer coisa que seja? Ah, o polo é diferente, né? Porque eu lembro, professor, que você falou isso para mim. Que bom. Quem pode ser enquadrado como sujeito passivo? Aqui a sua resposta vai estar tanto no caput do artigo 1º quanto no parágrafo único
desse mesmo artigo, tá bom? Administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio da receita anual. Essa é uma galera, vamos para a galera 2. Né? E entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daqueles para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio da receita anual, limitando-se, nesses casos, a sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Essa galera toda aí faz parte do sujeito passivo, tá bom? Se você for meu aluno do curso fechado do Te Vejo na Posse, cujo nome é Tratamento de Choque, você vai ter lá na sua plataforma uma aula totalmente expositiva sobre esse tema que eu recomendo fortemente que você assista, tá bom? É muito importante porque eu faço ali mais algumas questões de prova, tá? Que são complexas, mas eu deixo fácil para você. Então dá uma olhada lá na sua área do aluno que vai te ajudar com certeza, tá bom? Sexta, apenas ocorrerá integral ressarcimento do dano quando ocorrer lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa do agente ou de terceiro. O que a gente faz nessas questões, pessoal, hein? Quando elas aparecem, quando aparece isso aqui, ó. O que a gente faz? A gente fica meio cabreiro, né? Exatamente. A gente fica meio com o pé atrás. Assim, o que será? Será que é apenas mesmo no direito? No direito, só apenas, sempre, nunca, jamais, com exceção, dá um arrepio na nuca, não é? Fica um negócio meio complicado, meio estranho. E aí, volto a te perguntar e você vai lendo devagar. Apenas ocorrerá integral ressarcimento do dano quando ocorrer lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa do agente ou de terceiro. Certo ou errado? Eu vou te ajudar se você ainda está em dúvida, tá bom? A resposta é errado. A resposta é errado. Mas eu quero saber qual é o erro. É isso que você vai me falar agora. Qual é o erro, hein? Pensou? Será que você acertou? Será? Vamos lá? Errado também quando houver culpa. Culpa é dolo ou culpa. Olha só que interessante isso daqui. Dolo ou culpa. Então seria ação, omissão dolosa ou culposa do agente ou de terceiro. Quando eu suprimi a palavra culpa, a questão ficou errada, tá? Em virtude desta palavrinha aqui, ó, apenas. Deu para entender? Botou apenas, tirou culpa, ficou errado. Ficou errado. Então, dolo ou culpa. Cuidado, que essa questão de dolo e culpa também tem uma outra questão de prova nessa nossa lei, muito interessante, muito importante, ele sempre cai, mas eu vou deixar ela mastigada para você. Eu vou deixar ela de uma forma que você nunca vai errar. É mais fácil você errar o seu nome na prova do que errar essa questão aqui, tá bom? É mais fácil isso acontecer. Pode me cobrar, camarada, podem me cobrar. Vamos lá? Sétima, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a quem representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Aí você fala assim, oi? É o quê? Como assim? Não estou entendendo. Não, calma, você pode não estar entendendo porque você ainda não leu essa lei, não é verdade? Aí você fala assim, não, professor, eu já li essa lei algumas vezes. Aí eu vou falar para você assim, pena, triste, pesado, né? Pode fazer uma coisa dessa não. Se você já leu isso algumas vezes, não pode errar essa questão. Mas vamos lá, que seja a última vez que você errou, ou que seja a última vez que você não lembra, né? Ou vou te apresentar agora a resposta. Tá bom? Vamos lá? A autoridade administrativa responsável pelo inquérito. Simples assim, tá bom? Quem é que vai fazer representação ao Ministério Público para ter a indisponibilidade dos bens do indiciado?
É a autoridade administrativa responsável pelo inquérito. Show, show, galera, vamos embora. 8. A indisponibilidade recairá sobre bens no limite que assegure o quê? O quê, amigo? O quê? O quê? A indisponibilidade recairá sobre bens no limite que assegure o quê? Hã? Hã? Ah, professor, está muito difícil. Está muito difícil. Não tá não, cara. Isso aqui é fácil. Fácil. Difícil é você se virar nos 30 aqui do jeito que o Brasil está. Isso é difícil. Isso aqui é fácil. É isso aqui que vai mudar a sua vida, tá? O integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Então, eu vou pegar seus bens, olha, congelei seus bens, tá? Só que eu não vou congelar tudo. Você tem 10 milhões de reais em bens. E o problema todo aqui está em 1 milhão. Eu vou tirar tudo? Claro que não. Eu só vou bloquear, eu só vou congelar, eu só vou deixar indisponível os bens até o limite para garantir o integral ressarcimento do dano que você causou. Ou, se não teve isso, mas teve acréscimo, né? Teve um enriquecimento ilícito, delícia, né? O acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Ponto final, tranquilo. Artigo 7º, parágrafo único. 9. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público, essa daqui, só de você ter aberto a lei, sem ler nada, você já tem que saber, né? Porque isso aqui, essa pergunta cai em várias leis, em vários conteúdos aí de prova. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente, está sujeito às combinações desta lei até qual limite? Até o limite do valor da herança, né? Essa daqui é bem tranquila, bem fácil. 10. Quais são os 4 tipos de ato de improbidade administrativa prevista na 8429/92? Professor, 4? São 3, professor. Professor, você está maluco? Já estudei isso daqui 200 vezes. Até aula eu já dei. E eu posso garantir para você, professor desinformado, que não são 4, são 3. Aí eu falei assim, o seu Admeco, o seu material é de 2000 e quanto? Né? Porque teve uma alteração aí, tá? Em 2016. Então nós temos artigo 9, 10, 10A, ok? Uma invenção, e o artigo 11. Vamos lá para as respostas? Primeiro, atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, artigo 9. Segundo, atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, artigo 10. Agora, invenção dos atos de improbidade administrativa decorrente de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. É porque no país não acontecem essas coisas. Eles simplesmente falaram, vamos colocar aí um negocinho besta, porque se um dia tiver isso no Brasil, a gente enquadra. Né? Um dia o quê? Um dia dos 365, né, que eles fazem isso todo dia. Exato. E o quarto, que está no artigo 11, dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Professor, me ajuda? Claro, chega mais. Ó, atos de improbidade que importam, o tema é esse aqui, ó. O tema é esse. Vou trocar aqui. O segundo tema, esse aqui. Pera lá. Rapidez. Estou prejuízo ao erário. Terceiro, concessão, aplicação indevida de benefício financeiro tributário. E quarto, ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Ok? Esses aqui são os temas importantes. Os 4 temas atuais são exatamente estes. Deu para entender, meu aluno? Ok, ótimo. Agora, preste muita atenção, porque eu vou te dar uma super, ultra, mega, power dica para você não errar o enquadramento entre o artigo 9 e o artigo 10. Por quê? Você está vendo aí no seu material, você está vendo aí na sua lei, no site do Planalto, que o artigo 9, 10, o 10A não, mas o 11, tem vários incisos. E como é que isso cai na sua prova? O examinador, sem mãe, vai lá e
pega um inciso e joga para você. E fala, isso aqui é o quê? É enriquecimento ilícito, é prejuízo ao erário, é violação de princípio, é nada. Né? E porque são muitos incisos, você, em tese, deveria decorar todos para não errar esta questão, que sempre cai. Mas agora eu vou te dar uma dica para que você não erre. Eu estou garantindo 100% que você não vai errar estas questões de prova, com uma simples dica que eu vou falar para você agora. Pega o artigo 9. Eu não vou pegar ele todo, mas eu só quero te mostrar aqui como funciona. 9. Constitui ato de improbidade, importando enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego, atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. E, notadamente. Então, nós vamos aqui verificar o seguinte. Deixa eu marcar para você. Tá bom? Eu estou no 9, que fala enriquecimento ilícito, tá bom? Aqui, ó, enriquecimento ilícito, qualquer vantagem, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, do mandato, da função, do emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Artigo 1º desta lei leia-se, sujeitos passivos, tá bom? Aqueles que sofrem, aqueles oprimidos, aqueles pobres, entes que estão sofrendo o ato de improbidade, tá bom? Outra questão que eu quero que você anote, notadamente. Notadamente significa que este que está aqui embaixo, tá? Este rol todo lá para baixo até o final dele, é um rol exemplificativo, tá? Anota isso. Você pode botar, que isso cai muito em prova, tá? Você vai botar assim, o rol de possibilidades, o rol de atos de improbidade que causam enriquecimento ilícito é um rol exemplificativo, tá bom? Exemplificativo, show de bola. Agora nós vamos aqui para o nosso Macetovski, tudo bem? Vamos lá. Lembra, fala para mim, quem é que pode ser sujeito ativo do ato de improbidade? 1. O agente público. 2. O particular em conjunto com o agente público. Show de bola. Então vamos lá. Nesse artigo 9, quem é que está envolvido? É o agente público ou é o agente público e o particular? Vou pegar aqui para você apenas 3 dos vários incisos para você ter uma ideia. Porque quando você pegar o meu macete, você vai acertar tudo, tá bom? Vamos lá. Você tem aqui receber para si ou para outro em dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, misericórdia, gratificação, presente de quem tem interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Socorro, né? Pergunta, eu preciso decorar isso? Claro que não. Claro, óbvio, evidente que não. Professor, o que eu preciso então saber? Isso daqui, ó. Receber. Receber, tá bom? Receber. Se você olhar para esta palavra, eu garanto a você, guerreiro, eu garanto a você que você vai acertar a questão. Vamos ver o seguinte? Segunda palavra. Perceber. Tenha calma. Perceber. Terceiro inciso. Perceber. Minha pergunta é a seguinte. Quem está recebendo? Quem está percebendo no 2? E quem está percebendo no 3? Vantagem econômica. Quem é? Só pode ser o agente público. Então, quando o agente recebe para si ou para outro, mas ele recebeu, quando ele percebe vantagem econômica para facilitar alguma coisa, quando ele percebe vantagem econômica para facilitar a alienação de qualquer coisa, este cidadão está praticando um ato de enriquecimento ilícito. Então, apenas quem pode praticar um ato de enriquecimento ilícito nesse contexto para você acertar na prova?
Só o agente público. Só o agente público. Então, quando você ler uma questão e você visualizar um agente público colocando o dinheiro no bolso dele mesmo, isso só pode ser enriquecimento ilícito. Só pode ser enriquecimento ilícito. Ponto. Acabou. É só isso. Eu não preciso ler um inciso sequer para acertar essa questão. Eu só preciso começar a ver o verbo. Tá? Ok? Agora você vai ver, botar aqui, vamos para o artigo 10º, que você vai ver a diferença. Artigo 10º. Nesse momento aqui, meus amigos, o que a gente vai ver? A gente vai ver a de improbidade que causa, lesão ao erário, tá bom? Lesão ao erário. Muito bem. Vamos ver os verbos? Vamos lá. Facilitar ou concorrer para, de qualquer forma, para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, blá, blá, blá. Sabe o que está acontecendo aqui? O agente público, ele está facilitando a vida de outra pessoa. O agente público está facilitando a vida do particular, também chamado de terceiro. Então, eu posso dizer que no artigo 10º, o agente público ele vai estar mancomunado, muitas das vezes, com o particular, com o terceiro. E é por isso que não tem necessariamente, numa questão gramatical, tá? Atenção nisso, você não tem enriquecimento ilícito. Você vai ter somente prejuízo ao erário. Parênteses. Professor, eu não posso praticar enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. Não, claro que pode. Você pode praticar enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, violação de princípio, tudo de uma vez. Só que essa questão aqui é objetiva. Ele vai te dar um inciso. E um inciso, esse inciso, por exemplo, primeiro, não está no artigo 9, que é enriquecimento. Ele está no artigo 10. Então, como é que você, em sã consciência, vai colocar numa prova objetiva que o inciso primeiro do artigo 10 está no artigo 9, que fala de enriquecimento? Não faz sentido, não é verdade? Para mim não faz, para você eu não sei. Então, quando você verifica que o agente público não está colocando no bolso dele, mas sim que ele está facilitando alguma coisa para outra pessoa, isso é prejuízo ao erário, tá bom? Então, veja, olha aqui, facilitar, permitir ou concorrer, concorrer está com outra pessoa, já tem prejuízo ao erário. Deu para entender? Com esse macete do começo da frase do verbo, você vai acertar todas as questões que vão fazer diferença do artigo 9, principalmente do artigo 10. É claro que também, quando a gente for estudar o artigo 11, você vai ver que esse macete vai te ajudar, te dar um indicativo bom para saber se você está certo ou errado. Deu para entender, meus amigos? É muito simples. Pegue o artigo 9 e o artigo 10 e dá uma olhada. Você vai ver que sim, dá para usar esse macete em toda e qualquer situação. Deu para entender? Tá tranquilo? Tá sossegado? Então, ótimo, é assim que funciona, é assim que vai para frente. Nós vamos parando por aqui nesta aula. Eu vejo você na próxima aula e com a mais absoluta certeza, eu vejo você lá na posse. Dá um curtir aí no nosso canal, se inscreve e vão para cima porque o cargo é nosso. Até lá, um abraço, eu fui!